Oi pessoal, o Marcas e Máquinas Agro está começando e juntos vamos conferir as novidades que movimentam o setor da mecanização agrícola. Em uma viagem com a Lindsay para a cidade de Alegrete, conhecemos o Dr. Bruno, médico cirurgião que encontrou no campo uma paixão pela lavoura. Ainda pelo sul do país, em Pedro Osório, visitamos o seu Enio, produtor rural que há 15 anos confia nas tecnologias da Valtra para dar suporte à sua lavoura. Tem também uma entrevista do Frederico Olive com Jacques Torreta Júnior, CEO da Mahindra, sobre as perspectivas da marca para o agronegócio neste momento. A Mahindra, que está sempre ao lado do produtor rural, vê no agro a solução para juntos superarmos esses tempos difíceis. Eu tenho o prazer de conversar hoje com Jacques Torreta Júnior, que é CEO da Mahindra no Brasil. Como é que está o planejamento da Mahindra para o ano? O ano fiscal da Mahindra, mas você tem todo um planejamento para esse ano de 2020. Como é que isso impacta no planejamento de vocês? Bom, nós vínhamos num crescimento bastante forte, né? No nosso último ano fiscal, que terminou agora, nós crescemos 67% em relação ao período anterior, ou seja, foi o maior crescimento dentro da Mahindra, dentro das marcas de tratores do Brasil, e temos um objetivo forte para o próximo ano fiscal, iniciando agora em abril. Logicamente, já estamos começando a rever, né, os números para o ano no total, porém, estamos estimando aí uma queda em torno de quase 50% no primeiro trimestre, mas por enquanto estamos reprogramando esses volumes para o segundo trimestre e terceiro trimestre do nosso ano fiscal. Nós sabemos que o produtor ele está nesse momento colhendo uma safra, se preparando no Centro-Oeste principalmente para uma segunda safra, e entendemos também que toda a cadeia agrícola nesse momento está se movimentando. E é nisso que eu queria comentar com você, né, Jacques? A Mahindra, ela está no Brasil com um portfólio de 25 a 95 cavalos de potência, atendendo especificamente produtores de pequenas e médias áreas de produção, principalmente aqueles produtores que trabalham com hortaliças, frutas, trabalha também no café, no leite, e você está promovendo a esses agricultores uma tecnologia bastante robusta, com tratores com baixo consumo de combustível, e lançando também produtos específicos aqui no Brasil para atender agricultores com lavouras adensadas, etc. Nós estamos acompanhando esses lançamentos nas feiras agrícolas. E você lançou recentemente um trator estreito para esses agricultores. Dessa maneira, você atende esse produtor com essa tecnologia. Isso vai causar um atraso no lançamento, mas lá na frente o produtor ele vai ter que ir às compras. Nós efetuamos esses lançamentos, né, durante essas feiras agora no começo do ano. Temos mais lançamentos aí programados já para o segundo semestre deste ano. Os planos da Mahindra de forma alguma mudaram, né, para o nosso futuro aí de curto, médio ou mesmo longo prazo, e principalmente eu tenho uma preocupação muito grande com o setor de agricultura familiar, o pequeno e médio produtor, que é justamente o mercado onde a Mahindra atua fortemente, né, porque é o agricultor que sempre precisa de mais apoio, né, precisa realmente de linhas de crédito com maiores facilidades, etc. Hoje, por exemplo, temos ouvido alguns casos de que o agricultor quer comprar, quer fazer um investimento numa máquina, mas a Casa da Lavoura, a Emater, está fechada, ele não consegue fazer o projeto para fazer um Pronaf, por exemplo, então a coisa está um pouco mais demorada. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante, né, que o governo, que as empresas tenham uma atenção a esse setor, né, de agricultura familiar, olhando principalmente, por exemplo, a gente tem aí problemas para os produtores de leite, né, que tem que ter uma renda diária, necessita de transporte, né, diário e tal, mas o importante é a gente ver que o agro realmente não parou, né, e não vai parar. Acho que isso que é o mais importante desse momento todo. Para nós da Mahindra também, a gente tem feito até campanhas nesse sentido,
para efetivamente, né, motivar o nosso cliente a realmente alimentar esse mundo todo aqui. Avançando um pouco na linha, né, de trabalho que a Mahindra realiza no Brasil, já que eu queria falar um pouco de tecnologia também. Nós já comentamos sobre o portfólio da Mahindra e destacamos que na última feira que nós compartilhamos o trabalho de vocês lançaram um novo trator, que é o 6075, que é um trator estreito, justamente voltado para esses agricultores que precisam de uma máquina estreita para trabalhar em lavouras mais adensadas. Esse trator ele está focado, e a feira exemplificou muito bem isso, para produtores de citros, né? Você colocou isso ali, o trator para lavouras de laranjas, talvez até que você trabalhe isso talvez até em lavouras de outras culturas. Especificamente, qual é a necessidade que a Mahindra aponta essa máquina para a agricultura brasileira? Olha, o mercado de tratores estreitos no Brasil gira aí em torno de 10% de tudo que se vende de tratores no país. Então é um mercado bastante importante, né? Um segmento que tem uma renda, né, também de porte para o Brasil. Então nós desenvolvemos esse trator aqui no Brasil com a nossa engenharia da Mahindra Brasil, uma vez que a Mahindra lá na Índia não tinha uma versão estreita. Então esse desenvolvimento foi feito aqui localmente, justamente para atender esse segmento, né, para agricultores de maçã, laranja, citros em geral, né, a própria oliveira hoje, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, crescendo bastante, mas também até o café, o próprio café de cerrado, que esse trator tem uma aplicabilidade muito boa. É um trator com dimensões reduzidas, né, mas um trator que oferece para o agricultor uma vantagem competitiva em relação a outras máquinas existentes no Brasil, que é fora de série. É um trator de 75, 80 cavalos, com 20 velocidades à frente e 20 velocidades à ré, ou seja, um trator que já vem de fábrica, standard, com um inversor de marchas, para frente e para ré, na mesma velocidade, e com super redutor, que é muito utilizado nessas atividades de HF, etc. Eu queria também que a gente comentasse também sobre a questão, agora falando um pouco mais de revenda. Você disse que o produtor hoje está com uma pouca dificuldade em relação à compra de máquinas, então a demanda fica um pouco reprimida, mas as revendas elas estão lá para apoiar o agricultor que nesse momento está utilizando as máquinas. Qual é a mensagem que você leva para as revendas no sentido de continuar apoiando os agricultores que estão nesse momento trabalhando e precisam ter essa assistência técnica constante dos seus revendedores? Ontem mesmo, Fred, eu fiz um comunicado ao vivo também para toda a rede da Mahindra, justamente reforçando esses pontos, né, de que nós estamos 100% apoiando a rede na questão de assistência técnica, de peças de reposição. Nós não paramos com o sistema de envio de peças de reposição, ou seja, o agricultor pode ficar tranquilo a esse respeito também, né? E até nos colocando à disposição para estar junto à nossa rede de concessionários na viabilização de processos de venda, ou seja, toda essa situação, né, difícil que o país está passando, está fazendo com que as empresas comecem a pensar fora da caixinha. Essa é a verdade, né? Desde a forma como a gente está trabalhando agora, né, em home office e tal, que não era uma prática tão difundida, mas até em buscar soluções online, em buscar soluções que façam com que a engrenagem não pare. Jaque, eu queria então uma mensagem final sua para a sua rede, para os seus clientes e para o agronegócio, de como que a Mahindra está entendendo essa situação e que a gente passe logo por isso, então logo o mais breve. Bom, Fred, eu acho que apesar de todas as dificuldades, o agro é um setor que sempre soube se reinventar, né? E sempre soube sair das crises e ajudar principalmente o país a sair das crises, né? É sempre o primeiro setor a realmente sair do buraco e é um povo que está acostumado a trabalhar e sabe trabalhar, né? Eu acho que toda a cadeia do agronegócio, aí vamos falar, né, desde do fabricante de componentes, o fabricante das máquinas, os fabricantes de insumos,
defensivos, adubos, sementes, etc. Essa cadeia toda sabe muito bem como trabalhar e como ajudar o agricultor, né, a ter condições de plantar e plantar bem, né? Eu acho que a amostra disso é o que esse país tem feito em termos de crescimento de produtividade, né? Mais uma safra recorde na última temporada. Eu tenho certeza que isso não vai ser diferente com o coronavírus ou não. O agricultor está ali para trabalhar, ele sabe trabalhar e nós vamos apoiá-lo no que for necessário para que, mais uma vez, para que a engrenagem, né, não pare. E isso é um sentimento que todas as empresas do agronegócio têm, para fazer com que a gente saia dessa crise sem ter problemas de abastecimento, com a população alimentada, né, e uma paz geral para enfrentar essa dificuldade. Respondendo às expectativas positivas de vendas de máquinas agrícolas para esta 32ª edição do Show Rural Coopavel, a Mahindra encerrou sua participação na feira, que aconteceu entre os dias 3 a 7 de fevereiro em Cascavel, no Paraná, com um crescimento de 15% em relação à edição anterior. E grande parte dessa evolução nas vendas ocorreu principalmente por causa do seu lançamento para o Show Rural 2020, o trator Mahindra 6075E, uma máquina de dimensões estreitas, equipada com motor de 80 cavalos de potência, própria para operar em pomares que exigem aplicações específicas devido ao adensamento das culturas. Eu vou poder usar a mesma TDP, os mesmos equipamentos que eu usava anteriormente, tanto na fruticultura quanto fora dela. Esse trator faz um raio de giro sem utilização dos freios de trabalho de 4,10 metros e com a utilização de 3,50 metros. Menos espaço necessário para fazer uma volta, por exemplo, na ponta do pomar. Muitas vezes significa entre ter ou não ter uma árvore a massa. O produtor não perde nada em ergonomia, conforto operacional, aumenta a produtividade e ainda garante a versatilidade com o mesmo produto em outras aplicações. A Mahindra hoje é o maior fabricante de tratores do mundo em volume de vendas. Tem mais de 4 milhões de unidades comercializadas e é a marca que mais cresceu no Brasil em 2019, com 52,5% superior em relação ao ano anterior. O modelo 6075E, lançamento da Mahindra para 2020, chamou a atenção com uma ambientação do stand, simulando um pomar de laranjas, apresentando a largura total do trator de 1,67 m. O que a gente viu aqui na apresentação aqui no stand é que engatado nesse trator vem um pulverizador, e o pulverizador com a marca Mahindra. Que novidade é essa? É uma nova parceria da Mahindra com a Veneto, uma empresa muito bem posicionada no mercado em termos de pulverizadores desse porte, e tem sido uma junção aí bastante interessante nessa faixa de potência desde os 25 cavalos, onde a gente tem penetrado muito bem no mercado, e agora também podemos contar com o pulverizador para completar a solução. A Mahindra no Brasil está operando com um portfólio de tratores com modelos de 25 a 95 cavalos de potência. Máquinas ideais para a agricultura familiar, produtores de pequeno e médio porte, que buscam diferenciais como economia de combustível, robustez, fácil operação e baixa manutenção. Atualmente conta com uma rede de 30 concessionários autorizados, localizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O nosso crescimento, principalmente em função de novos concessionários que a gente agregou à nossa rede, né, principalmente aí no estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então a rede vem crescendo, a gente já teve aí um janeiro bom. Existem aí aportes, né, de recursos do governo para continuar o financiamento, principalmente de Pronaf, que eu diria que é o segmento que mais necessita de apoio. Então eu acho que a gente pode, em relação ao ano passado, dá para falar, se tudo correr bem, no crescimento da indústria de 20%. Nós vamos crescer bem mais que isso, com certeza.
A entrevista na íntegra está disponível em nossas redes sociais. Nossa equipe viajou até a cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, para conhecer a história do Dr. Bruno, médico cirurgião que encontrou no campo uma paixão pela lavoura e desde então atua também como pecuarista e conta com a Lindsay para o manejo da irrigação. Estamos em Alegrete, que fica na região fronteira oeste do Rio Grande do Sul, 510 quilômetros de Porto Alegre, capital. Aqui nós viemos contar mais uma história. Hoje nós vamos conhecer o Dr. Bruno e a esposa dele, Cleia. Eles são pecuaristas e estão lucrando muito aqui na região com essa atividade. Sou médico e pecuarista. A minha história começa com a minha família, né, que são de pequenos produtores do noroeste do estado, com uma pequena área de soja, trigo, a vaquinha de leite, o porquinho, e sempre pensando em fazer uma faculdade de medicina. Aí começa a minha vida. Como vocês, exercendo as profissões, ainda são pecuaristas? Embora a gente canse o corpo, trabalhe, né? A gente vem mais final de semana, né? Cansa o corpo, mas alivia a cabeça. E quando foi o start para você optar pela irrigação? O que aconteceu? Aqui na nossa região o clima é muito instável. Os verões são quentes, né? Só que às vezes a gente às vezes passa mais de mês sem chuva aqui, né? E aí que veio o tchan da irrigação. Então é uma forma de tu assegurar, tu faz a pastagem, tu sabe que ela vai dar, porque na hora que precisa, tu liga o pivô e a gente fica pensando quantos hectares mais de campo nós teríamos que ter para colocar 130 animais para engorda como a gente tem nesse pedaço. Então a gente vê que está no caminho. Que eu vejo na pecuária a atividade irrigada na nossa região a atividade mais rentável, mais que produção de grãos, de milho e de soja. A irrigação por si só garante que tu possa fazer outros investimentos que muitas vezes o produtor tem medo de fazer, se sente inseguro de fazer uma adubação de alto padrão, porque não tem a garantia de que vai ter uma sequência de chuvas, uma frequência de chuvas, para que consiga ter um retorno do capital investido. A Lindsay garante um bom resultado pela qualidade dos equipamentos que tem e pela facilidade de manejar esses equipamentos. Um fio de net da Lindsay possibilita, que é o caso daqui da estância, que a dona Cleia da cidade, ela liga o pivô, ela desliga o pivô e com isso ela tem 100% de aproveitamento do fertilizante, porque imediatamente em cima faz já a irrigação. Tu tem como programar, por exemplo, que num determinado lugar eu não quero que jogue água. Tu programa ele de tanto a tantos graus, tu só programa, chega naquele espaço, ele desliga o canhão, ele vai seguir funcionando. Então é bárbaro, eu sou apaixonada e adoro ver ele funcionando. Esse pivô, ele está dividido em 24 piquetes. Cada dia, esses 130 animais, eles ficam em um piquete. Se não tem água, o pasto não vem, né? E o pasto não vindo, o gado não vai engordar. O gado não engordar, o pecuarista não vai ter o lucro, né? É aí que entra a irrigação. A gente enxerga que a gente apostou certo. E tomara que as pessoas comecem a se dar conta, porque tu faz uma pastagem, com o pivô tu tem a certeza que aquele pedaço que tu fizeste, que aquilo ali vai, que o pasto vai vir. A gente fica pensando quantos hectares mais de campo nós teríamos que ter para colocar 130 animais para engorda como a gente tem nesse pedaço. Nós
tivemos um dia bem produtivo por aqui. Nós vimos uma quebra de paradigma, um pivô mesmo que pequeno, que garante grandes resultados. Por aqui, o gado tem alimento o ano todo, só que com a água na medida certa e uma irrigação eficiente. Até a próxima! Ainda no sul, visitamos a Fazenda Santa Cruz, em Pedro Osório, para conversar com o Enio, produtor rural apaixonado por máquinas agrícolas e que há 15 anos conta com as tecnologias e inovações da Valtra. Estamos em Pedro Osório, Rio Grande do Sul, e ao chegarmos no nosso destino, na entrada da Fazenda Santa Cruz, fomos surpreendidos por essa comitiva de bois. Por aqui, são 7.000 hectares divididos em 6 propriedades, para o cultivo de milho para o consumo dos animais, soja, aveia, pastagem, milheto, capim-suldão e também pecuária. Sem contar o encanto das ovelhinhas. Entre as coxilhas, plantações de perder a vista. Só que para manter esse cenário impecável e super produtivo, o trabalho é árduo e conta com a ajuda das máquinas. Uma frota completa com 27 equipamentos, todos da Valtra. Há 14 anos a gente adquiriu o primeiro trator, um BM120, que na época era um trator moderno, era um trator 4x4, e começamos a implantar a lavoura. Depois, com a evolução, a gente foi aumentando as áreas e foi adquirindo tratores. E uma relação com a Polisul, que vendeu essas máquinas, com a máquina foi sempre boa, sempre não dando manutenção, a gente foi adquirindo mais máquinas e teve uma relação com a Polisul em cima disso. A evolução aqui na Fazenda Santa Cruz, ela foi se dando de acordo com a necessidade adaptada a essa região aqui. Todas as máquinas, elas embarcam hoje muita tecnologia e aqui não foi diferente, e ela hoje aplica em todos os processos. A fazenda e as máquinas evoluíram juntas, sempre em busca da maior produtividade. Prova disso é o seu Osmar, o primeiro operador da fazenda. Ele operou a máquina BM120 e contou que chegou a pensar que não conseguiria operar as máquinas mais modernas. Mas a verdade é que ele não só conseguiu, como se apaixonou. Esses aqui, né? Com piloto automático, GPS e tudo, né? Então é uma facilidade pra gente trabalhar, tranquilo. A nossa equipe faz muito curso, muito treinamento para levar esse conhecimento aos operadores da máquina que ao final são eles que vão trabalhar, são eles que vão tirar o máximo de proveito e se beneficiarem da qualidade da máquina. Não adianta oferecer toda uma tecnologia se não é acompanhada de treinamento, e essa é uma preocupação muito grande da Polisul. Sem as máquinas, com certeza a gente não conseguiria chegar até aqui. E graças à tecnologia, a gente produz muito com menos máquina. Se não tivesse essa tecnologia, talvez teria que ter 2 ou 3 ou 4 tratores a mais para produzir a mesma área. E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas. Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. O Marcas e Máquinas Agro vai ficando por aqui, e para ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos é só acessar nossas redes sociais e ativar o sininho em nosso canal. Até o próximo Marcas e Máquinas Agro.